Olá, conversa de peso de hoje, num momento muito especial. A Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Com conteúdo multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esportes, estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde 2000 dias, um selo comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa, em formato de jornal, eventos pela região, que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música, jogos, até programas especiais, podcasts e concursos de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura dessa importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário, visando olhar para o futuro da região. O nosso projeto Vale tem o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, junto com a gente Mercator Feiras e Eventos e a nossa Sicredi pioneira, patrocínio prata de HS Consórcios, Estação Sapatão e bronze da Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. No Conversa de Peso de hoje, retorna aqui comigo aos nossos estúdios a nossa querida Nêmora Mainck, filha do seu Silvio, da dona Dorli, natural lá de Maravilha. Tá aí, maravilhosa, Nêmora. Maravilhosa, lógico, né? que piadinha infame sempre, né? Deve ouvir isso direto. É isso que bom aí. de ter com a gente de volta, muito bem-vinda. Eu sempre gosto muito de estar aqui. Sempre uma conversa muito gostosa, né? Nêmora, 200 anos da imigração alemã no Brasil. A gente tem essas raízes muito fortes. Tu de pai e mãe também. Pai e mãe. Uhum. Da onde vieram os pais? O pai daqui da nossa região? o pai é de Estrela, da região de Estrela, né? E a minha mãe veio do oeste de Santa Catarina. Mas também do movimento migratório pós-imigração. Exatamente, isso. E os meus avós, na verdade, foram para Cunhaporã, oeste de Santa Catarina, para desenvolver aquela cidade. Tem nome de rua lá do meu tio, aquelas coisas. E minha avó era dentista. Minha avó e meu avô eram dentistas, então eles moravam no centro assim, da cidade, quase um sítiozinho, né? E ali era uma grande casa de mãe. A cidade inteira chamava minha mãe de Muta. Muta? Muta. E teu pai foi lá e descobriu tua mãe, é isso? Meu pai, pastor luterano, primeira paróquia, né? E dizem as pessoas, né, que os conheceram naquela época que o pai estava assim num bar de esquina, que o pessoal, todos os homens se encontravam no final da tarde, e minha mãe ia para a escola e disse que olhou e disse assim: essa é a mulher mais bonita da cidade, vou me casar com ela. Casaram. Nêmora, qual é a tua relação com a germanidade, hein? Eu nasci numa família com tradições bastante fortes, né? Tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Tradições clássicas. Tradições clássicas. E coloniais, né? Porque, também. na verdade, moravam no interior, né? Moravam no interior. Eu tive sempre uma relação com a comida alemã muito grande, né? Quem me conhece tem certeza disso, né? E tanto por parte de mãe, de pai, né? A avó paterna quanto a materna. A paterna tinha restaurante, né? Imagina. E a materna, a minha avó era dentista, mas tinha lá o seu forno a lenha e uma cozinha gigante com fogão a lenha, que era inverno e verão, estava acesa, e uma panela sempre ali fazendo alguma coisa gostosa. E as cucas maravilhosas que ela fazia. Então, quando eu chegava de férias na casa dela, eu e meu irmão mais velho, né? Nós somos 4, mas os 2 mais velhos iam no outro dia, assim, acabava a aula hoje, no outro dia nós já estávamos no ônibus com uma das meninas que trabalhava na nossa casa, que era de lá. Chegávamos na casa da avó, já de manhã tinha uma mesa cheia de cuca com todos os sabores que possa se imaginar, né? Então,
essas voltas, né? A volta na cozinha era sempre muito... Tem coisa que a gente busca repetir e não consegue, né? Então só na nossa memória afetiva, é né? inacreditável, Aquele paladar, assim. aquele cheirinho parece que ficou A lá gente naquela tenta, história. né? A gente tenta, se esforça muito, volta e meia encontra assim, mas esse aqui era igualzinho da avó. A primeira vez que a gente fez Stollen lá na Vovs Biscoiteria. Começa a explicar, né? Quem não conhece o que é Bom, o Stollen. Stollen, ele é um pão alemão que é feito no Natal e ele é muito voltado à religião, né? Christenstollen, né? Se chama. Porque ele é um pão dobrado, assim, com açúcar confeiteiro em cima, fica bem branquinho. Então ele representa, né, o menino Jesus envolto em seus panos, né, branquinho com aquela dobra. E no Natal, no alemão, não pode faltar o Stollen. Primeira vez que eu fiz o Stollen, desculpa te cortar, o Jan, que é o meu marido, ele não gosta de frutas secas, não gosta de nada disso. A única coisa que ele come com frutas e passas é o Stollen. E a primeira vez que ele mordeu o Stollen que a gente fez, ele escorreu uma lágrima e ele disse: esse Stollen é igual ao da minha avó. É isso. Então, a gente tenta e às vezes consegue. Ô, Nêmora, a gente sabe que a culinária ela é um traço muito importante da cultura de um povo, né? Mas, evidentemente, quando vamos chamar dos nossos colonos, né? Os primeiros, que depois vieram alguns aristocratas ou alguns cidadãos que já tinham sua profissão e que puderam exercê-la aqui e tal, ou professores, homens de mais luz, assim. Mas, essencialmente, a maior parte das pessoas que migraram para cá eram pessoas que lá estavam passando fome, necessidades, em momentos muito difíceis que grande parte da Europa vivia, inclusive, né? Aqui não tinham as matrizes, aquela matéria-prima de realização daqueles alimentos que para nós são clássicos, mas que eram os alimentos do dia a dia ou eventualmente de festas deles, né? E foram aculturando isso, né? Isso aí. Por isso que a gente tem a comida teuto brasileira, né? Então, a cuca é um grande exemplo disso, né? A cuca, como a gente faz aqui, não tem lá. Não Azar é existe. deles, né? Azar é deles. O que acontece, né? A própria palavra, assim como a língua foi mudando, né? Um pouco esse dialeto que também lá tem muitos dialetos e aqui a gente tem o nosso dialeto próprio, que é a nossa língua teuto-brasileira, né? Assim também aconteceu com a comida, né? A comida foi mudando. A própria palavra cuca é um grande exemplo disso, que vem de Kuchen. As pessoas não conseguiam falar Kuchen, então elas falavam cuca, né? As pessoas que estavam aqui fora, os alemães, né? E assim as palavras foram mudando e também as regiões, né, que se encontravam aqui e o italiano que veio. Então as palavras foram mudando, criando o nosso dialeto e assim a comida também, né? Então lá a gente nunca vai encontrar aquele biscoitinho amanteigado com goiabada. Não tem goiaba lá, né? Não é isso? Então lá era com morango. glacê em cima, assim, mais clássico nosso, né? Lá era o biscoitinho com geleia de damasco, com geleia de morango, frutas vermelhas, enfim, aqui o alemão encontrou... A gente achou a nossa fruta vermelha, no mato, a goiaba. No mato, né? Então, tinha no mato. A mesma coisa a rosca. A rosca todo mundo conhece a rosca aqui, aquela rosca mole, né? De polvilho. Por dentro, de polvilho, como uma comida alemã. Mas não, né? Ela é uma comida teuto-brasileira. Por quê? Não tem mandioca, né? Não tem aipim na Alemanha, não existe polvilho. Quando eu vou para a Alemanha, eu sempre tenho que levar polvilho pro pai, fazer lá umas coisas que ele gosta, né? Então, é uma comida teuto-brasileira. Mesma coisa, os pães, o pão de milho, né? O pão de milho tu não come na Alemanha. Aquele pão de aipim tu não come na Alemanha. Que é bem colonial nosso. Que é colonial, então é a comida teuto-brasileira colonial. E o que acontecia? Os alemães vieram para cá, né? A escravidão tinha terminado, alguém precisava produzir alimentos. Então eles vieram para produzir alimentos, né? O império crescendo, tinha que produzir alimentos. Então eles vieram para produzir alimentos. Então tudo que eles produziam, eles comiam, né? Produziam o alimento, eles comiam, colocavam à mesa lá no seu café, porque tem o café und Kuchen, que é uma tradição muito, muito, muito importante, né? Importante, eu digo assim, marcante,
na cultura alemã, o Café und Kuchen, café com bolo, que eles comem sempre ali pelas 4 da tarde. E é onde se reúnem para contar as coisas. Se o alemão convida alguém para tomar uma xícara de café com bolo na sua casa, na Alemanha agora, não aqui, é porque é bem-vindo, né? É o chimarrão do gaúcho, né? E eles são um pouco mais fechados, então se eles convidam, eles estão dizendo, eu te quero ter como amigo, né? Então essa hora do café, o Kuchen, também se repetiu aqui com os colonos. Então eles colocavam o que eles produziam à mesa. Quando eles recebiam alguém, eles colocavam as melhores coisas que eles produziam. E que era tudo, né, gente? O porco, carneava o porco, usava tudo. Usava sangue, usava cabeça, usava tudo. Não sobrava nada, né? Então, eles usavam tudo. Por isso, a morcilha, a aveia, né? Enfim, que também foi um pouco adaptada de lá. Que é o país da salsicha. Exatamente, dos embutidos, né? Então, quando vinha uma visita, eles colocavam melhor, aí já colocavam um pedacinho de porco, colocavam a linguiça além do bolo, né? E quando eles se reuniam nas comunidades, como que é na Alemanha? A cidade, que são os Dorf, né? A cidadezinha, as aldeias, né? E as terras. Então, os caras moram na aldeia e vão até a sua terra para plantar. Aqui não, né? A casa e a terra, a casa e a terra, a casa e a terra. Então, aos domingos, a comunidade se reúne na igreja, faz as suas festas, cada um leva uma coisa, né? E aí, sim, eles levam o que eles fazem de melhor. E aí, os grandes cafés, que hoje são o café produto de colonial, exportação. que hoje são produtos de exportação, né? As pessoas vêm para Gramado comer o café colonial, que é bem diferente, né? Bem diferente. Mas que tudo bem. Deixa assim, que tá bom. Tá bom, né? Tá bom, tá tudo certo. Mas o café colonial mesmo é a linguiça, o bolo, a cuca, o pão de milho, um pedacinho de porco. E né? tinha 2, 3 bolos, sim, por exemplo? Era sempre um bolo? Não, assim? normalmente um, né? Um bolo. Normalmente um. Quando ia, então, para as comunidades aí... Né? Uma mesa bem servida, mas sem tanta variedade. Sem tanta variedade, E a comida... Aliás, o fim de semana não, né? O fim de semana, o almoço de família, elas ficavam de manhã cedo já preparando. Sim, e era uma variedade aquela mesa. Aí assim, depois né? começou o churrasco, né? Hoje em dia, tu vai na casa do colono, tem o churrasco, mas é um churrasco com um pedaço de cuca, com massa, com... Então nunca esqueço, tem um restaurante em Teutônia, né? Que a gente ia quando o pai morava aqui. Gente, quando vinham alemães comer, era o churrasco no espeto, batata, massa, e era uma mistura, assim, de também umas coisas meio italianas, porque tem o intercâmbio, né? Então, era uma mesa com tudo. Batata, massa, além da batata cozida, a maionese, a salada de batata, o repolho. Então, isso tem muito também na colônia, né? Que é a comida tento-brasileira que a gente fala também. Aquela mistura. Na Alemanha, eu jamais comeria massa com batata. Nunca! Eu vou lá e eu até digo, meu Deus, é sempre um prato só, né? Então... Mas eles também têm a sua massa. Essa fartura. Eles têm massa lá também. Claro. Não, eles têm tudo isso. Porque tem a comida, a Europa ali, né, se troca. Tem massa, tem a sua ela própria há muito massa. tempo? Há muito tempo que a massa faz parte do cardápio? Sim, desde sempre. Sim, porque ali tem, né? E fora a massa deles, né? Eles têm o Spätzle, que é uma massinha típica deles, né? Mas lá tem tudo, espaguete, pizza. Bom, hoje Sim. Hoje tem tudo do mundo inteiro, né? Mas sempre. A minha avó fazia massa caseira, maravilhosa, né? Na maquininha. Porque a Europa se troca, né? Que a gente sabe que algumas coisas são mais orgânicos e milenares, né? E outras são processo de aculturação. O né? milenar, né, na Alemanha é a confeitaria, a padaria, é algo que, né? Sabe fazer doce, né? Dizem que sim, né? Nossa. Eu não posso chegar aqui e dizer que sim, eu vou estar sendo muito convencida, né? Então, dizem que sim. Quero falar de língua alemã e de Voves. Isso aí. Na volta do intervalo. Que bom. Hoje numa conversa de peso com Nêmora Main. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer.
stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk aus Endorphin. Ein Feuerwerk zieht durch die Luft. Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben auf uns. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a filha da Voves, Isso aí. Nêmora Meinck. Ô Nêmora, a língua alemã desde sempre em casa? Desde sempre em casa, mas por incrível que pareça, eu não aprendi a falar alemão em casa, né? E eu ainda falo alemão meio criança, assim, né? Porque naquela época, os meus avós, e infelizmente os meus pais não nos ensinaram, mas a gente sempre ouviu. Tinha aquela coisa do não falar alemão da guerra ali, né? Exatamente. Na minha família isso foi muito forte, assim. Eu também não peguei. Não tinham noção da importância de ensinar o alemão. Sim, né? que é o traço realmente mais forte de uma cultura, de uma nação, né? Exatamente. E o que acontece? A minha família é uma família que tinha, né? Poxa, minha avó era dentista, eles tinham, né, um conhecimento, né? Minha avó e meu avô eram dentistas. E eles falavam bem E alemão. eles falavam alemão muito bem. O que a gente chama de gramatical, mas que é o Hochdeutsch, ou já uma... Eles já falavam o dialeto, tá? Mas o meu pai fala o Hochdeutsch, a minha mãe fala um dialeto um pouco mais Hoch também, né? Qual é o dialeto que eles falam? Platt, eu acho. O Plattdeutsch. A mãe eu acho que os dois falam diferentes, tá? O meu pai, inclusive, escreveu um livro agora com contos todinho no dialeto. Olha só. Todo no dialeto, mas a gente que conhece, a gente rola de rir, né? Porque são tudo piadas, contos mais engraçados, assim. Porque também se perde, né? Tá se perdendo. O que acontece? A gente sempre ouviu falar em casa. Então,
Mesmo meus 2 irmãos mais velhos que não foram para a Alemanha, não moraram na Alemanha, eles entendem, mas eles não falam, né? Então, mas não fala. Eu entendo mais do que falo, mas falo porque morei na Alemanha e estudei no Sinodal, então a gente aprendeu, né? Na escola a gente não aprende o alemão de verdade, né? Mas os meus primos que moravam com meus avós, elas falam alemão. Mas eu vim para, né, eu não fiquei lá. Então eu vim para a cidade grande, como dizem, né? Então eu não continuei aprendendo. Então uma grande parte da família fala, a outra grande parte não, né? Então o teu não é assim, é fluido, não, eu falo alemão, mas como eu não falo sempre, né, e faz o quê? Eu tinha 18 anos quando eu morei na Alemanha. Já faz uns dias. Então, assim, às vezes as palavras fogem, a gramática não é tão boa, né, eu chuto. Eu digo der, de, das ali, o que eu acho que é, né, mas não que eu tenho certeza. Mas falo alemão, me comunico, vou, quando precisa de um teatro a gente fala, mas eu não posso dizer assim, eu falo um alemão, assim, não, isso não. A gente sabe, a gente falava antes, né, da importância da gastronomia para todos nós. Adoro ir em restaurantes coloniais ou clássicos, né, da culinária germânica ou teuto brasileira, teuto gaúcho, enfim. E isto aqui é muito uma história de vida e de ancestralidade, né? Totalmente. Quando a gente fala da Voves, a Voves é a tua mãe, né? A vovó, né? A vova é a Voves, né? A Voves é a minha mãe, mas é todas as avós, né? É a minha avó, é a tua avó, são todas as avós. Por quê? Porque são as avós as responsáveis em levar essa cultura da comida para os seus netos. Isso é muito forte, né? Realmente, casa de vó tem cheiro de canela, né? Casa de vó, no Natal, viram uma grande mesa de biscoitos feitos pelos netos, né? A casinha, que é a Gingerbread House, conhecida nos Estados Unidos e popularizada pelos Estados Unidos, ela é alemã, e é a Hexenhaus, a casa da bruxa, que que é até hoje feito no Natal, mas não é a casa do Papai Noel ou a casa de Natal, é a casa da bruxa, que era uma brincadeira na época do Natal, quando se fazia biscoito, né? Então, as pessoas não sabem disso, né? É a casa da bruxa, porque as avós faziam biscoito com as crianças e aí faziam a casinha com doces no Natal. Então, tem várias coisas assim. E é ancestral porque os biscoitos tem biscoitos milenares, tem o Speculatius, né? De 1918, né? 1800, desculpa, 1800. Então, assim, são biscoitos que não... Ontem mesmo, no meu curso eu tenho um curso online de biscoitos alemães, né? Dos Weihnachtsplätzchen e Deutsches Plätzchen. E eu troquei as pessoas que estão prestando serviço para mim no meu lançamento. E ontem ela fez um briefing e ela disse assim, estava no briefing, adapte os biscoitos alemães para as festas, decore... Não, gente, tu não adapta. Tu não adapta biscoito alemão. É uma heresia. Heresia. Então, eu mostrei um livro, tive que fazer um vídeo dizendo, olha só, esse biscoito aqui é o Speculatius, tu não adapta o Speculatius. Ele é porque isto, se tu ponto. adaptar o Speculatius, ele não é mais Speculatius, né? Então, não pode adaptar. Eu não posso botar glacê no Speculatius. Desde quando essa tradição virou negócio? 2011. 2012 eu oficializei. 2013 eu oficializei. 2011 eu comecei a me sentir infeliz no que eu fazia, né? Não infeliz pelo trabalho, porque o trabalho eu gostava, mas infeliz pelo sistema, porque eu estava trabalhando no governo, né? Na época, no governo estadual já. E eu gosto muito de política, eu acho que política é maravilhoso, a gente precisa falar de política Verdade. É necessário, mas o meio político, trabalhar no meio político... O grande problema do político são as pessoas, né? Porque a política ela é perfeita, a pura política é perfeita. É duro, assim, tu tem que
ser forte. Eu sou forte, mas para política não tratar nesse meio já não. O estômago não O processava estômago bem. não processava mais. Eu chorava todos os dias, né? E não tô desdenhando. Também fui muito feliz. Trabalhei aqui no governo de São Leopoldo, depois no governo do estado na área de turismo, de planejamento turístico. E acho que também é uma paixão, é uma cachaça, além da hotelaria, o turismo é uma cachaça e os biscoitos também, né? Minhas cachaças da vida. Mas eu fiquei muito infeliz. E eu, quando estudei hotelaria, o meu trabalho de conclusão foi um restaurante alemão clássico no Brasil, porque não existe, até hoje não tem, né? Com as comidas clássicas, porque as pessoas não têm ideia, né, do que é a comida alemã. Não é linguiça, joelho de porco, né? A comida alemã ela é sofisticada, ela é fina, ela é toda cheia O Rita Hopner, em Gramado, é o que mais se aproximaria, assim, o que disso. mais se aproximaria. Mas ainda não. Mas também envolve o colonial, né? Não é é. puro, né? E que colonial maravilhoso, né? Também. Maravilhoso. Mas eu queria um restaurante clássico alemão. Mas eu não tinha cacife. Quando eu resolvi abrir um negócio, eu disse, eu quero abrir um negócio, chega, não quero mais trabalhar para os outros, não quero mais trabalhar para eu quero abrir um negócio. O restaurante alemão eu teria que investir demais, né? Não tinha essa grana. E quando eu fui responsável pela pasta do turismo do município de São Leopoldo, eu criei as oficinas de biscoitos nas festas. E a minha mãe era oficineira voluntária. E as pessoas só faltavam se ajoelhar para comprar os nossos biscoitos, que não éramos que as crianças faziam, né? Era uma oficina para crianças e adultos se divertirem, para resgatar a gastronomia alemã. Começamos com cucas e pães, depois eu fui para os biscoitos, porque até crescer a massa era complicado. Aí a mãe um dia disse, minha filha, tu quer abrir um negócio? Biscoito, minha filha, a gente faz em casa biscoito, vamos começar em casa, é fácil, tem que ter um forno, né, e uma batedeira. E aí então surgiu a biscoiteria e nós fazendo brainstorm, eu quero uma coisa aí, vó, né? Precisa ser vó, porque são as avós que passam essa cultura do biscoito para os netos. Tem que ser uma coisa, uma batido, né? Casa da vovó batido. Eu disse, não, tem que ser uma coisa diferente. E a gente lá uma semana no brainstorming para ver o que nós vamos, né? O que nós vamos botar de nome e tal. Aí um dia chega a Atena, que é a neta mais velha da mãe, que vinha de Porto Alegre, chegou, abriu a porta e disse, Vove! E aí eu disse, mãe, elas te chamam de Vove, mãe. Elas te chamam de Vove. Mutter também, a gente achava que não ia. Elas te chamam de Vove, mãe. É Voves. E aí foi Voves. Então é uma homenagem à minha mãe, que é a avó da minha filha, e é uma homenagem a todas as avós, né? Porque são elas, né? Mas não tem só biscoito, como não, se fosse pouco biscoito, né? Hoje, na verdade... Em primeiro lugar, biscoito, não bolacha. Biscoito, né? Biscoito a gente pode cobrar mais. É que nem como o Plätzchen e o Kekse. O biscoito é mais fino, é mais requintado, né? E o bolacha é os bolachão aqui. Mas tem alguns lugares que chamam de bolacha mesmo os mais finos. Então é questão mesmo de identificação. Eu me identifico com biscoito. E não tem só biscoito, na verdade é uma biscoiteria, foi criada. Eu só queria fazer os biscoitos alemães, fui para a Alemanha aprender, né? Então, em 2012, fui para a Alemanha aprender, voltei com uma bagagem incrível. E eu queria fazer só os biscoitinhos alemães clássicos mesmo, com os frufrus, aqueles que tu não pode mudar de jeito nenhum, né? Então, começamos com isso, a gente viu que era um pouco inviável, porque, por exemplo, no Natal, ele rança, porque é manteiga demais que tem, né? E no Natal lá é inverno, aqui é verão. Sim. Então a gente começou, tem alguns clássicos mesmo, mas mais simples, né? Não aquele cheio de frufru. Tem os clássicos e tem a linha Brasilidade, que é o que tem aí na tua frente, o de maracujá, né? Que então uma linha Brasilidade, que é o de maracujá, o de castanha do Brasil, que a receita é alemã. E eu coloquei a fruta brasileira, eu adaptei, mas então não chamo do nome do biscoito que eu adaptei, né? E aí, aos poucos, lá na pandemia, eu sempre quis fazer tortas, Käsekuchen e essas tortas bem clássicas, eu sempre quis fazer, mas eu não tinha um espaço ali, né? Não tenho até hoje um espaço para a pessoa sentar e comer um strudel, enfim. E as pessoas me pediam muito.
E na pandemia, então, quando todo mundo estava em casa, eu criei as caixas alemãs, sempre com um doce e um salgado alemão, né? Por exemplo, um Käsekuchen e um strudel de linguiça, né? Ou um bolo de linguiça e a tortinha de frutas. Ou um bretzel, uma floresta negra. E bretzel, floresta negra, que foi o último. E os biscoitos, sempre um biscoito decorado e uma linha de biscoitos nessa caixa para realmente a pessoa sentar e fazer um café. Aí tinha a caixa colonial também, que daí era cuca, chimia, nata, blá, blá. E deu muito certo. Deu muito certo. A gente vendia umas 100 por final de semana, assim. E aos pouquinhos foi, né? Tudo que é novidade sempre dá um boom, né? Aos pouquinhos foi... que a gente tem aqui? Esse aqui é o de maracujá. Esse é o de maracujá. Esse é o de cacau. Também bem brasileiro? Não, o de cacau é... Esse é um clássico? É um clássico. O de cacau, o de café... E todos eles tu conta um Esse pouquinho é da clássico história também. Sim, todos eles têm. E o Elise Lebkuchen, Ó, que tu esse é apaixonado. Todos eles são maravilhosos. Todos são. Todos. O Elise Lebkuchen, Mas esse aqui é muito mais maravilhoso. O Elise Lebkuchen eu trouxe de Nuremberg, que é a capital mundial do Lebkuchen. Trouxe a receita Farinha de lá. amêndoa. E isso que eu queria te dizer. Para Isso aqui é ser maravilhoso. Lebkuchen, só pode ter 11% de farinha de trigo. A minha não tem. 11%. A minha não tem. A minha é só amêndoas e frutas. Eu adorei conversar contigo. Eu também. Sempre uma alegria estar contigo, sempre uma alegria comer tudo de bom que tu faz. A Voves fica aqui em São Leopoldo, mas entrega em toda a região, né? Sim. E é muito fácil chegar lá. O problema de ir até lá é que dificilmente tu consegue sair sem encher uma sacola, né? Isso aí. Todas as sextas-feiras, todas, a gente não tem mais a caixa, mas a gente tem um combo. Assim como foi da semana passada. Tem ele que ir lá falou. e se registrar e pedir que recebam Isso. também esses convites, porque sempre vai alternando e Isso. proporcionando novas Isso aí, experiências. no né? momento que manda uma mensagenzinha pra gente já tem o telefone de vocês e toda sexta-feira a gente, antes, né, toda segunda a gente manda o que é na semana. Obrigado, Nêmora. De nada, eu que agradeço. Hoje numa conversa de peso com a biscoiteira, né? A dona da Voves, empreendedora da Voves Biscoiteria, Nêmora Meinke. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.